Boa noite, vamos dar início ao nosso culto, vamos entrar, encontrar o nosso lugar. Você que já está aqui dentro, pode se colocar de pé. É um prazer e um privilégio estarmos mais uma noite de domingo reunidos aqui na nossa comunidade local, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos conhecermos mais a respeito do nosso Deus. Você que já é de casa, seja bem-vindo. Você que está nos visitando, seja bem-vindo também. Você que tem frequentado conosco, seja bem-vindo, fique à vontade. Encontre um lugar. Enquanto você está encontrando o seu lugar, vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós somos gratos, infinitamente gratos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui juntos mais uma vez para aprendermos a respeito do Senhor, para adorarmos o Senhor e render ao Senhor os louvores dos quais o Senhor é digno. Quero te agradecer e te louvar pela vida de cada pessoa que está aqui, e muito obrigado porque o Senhor nos sustentou e o Senhor tem derramado sua graça sobre nós dia após dia, semana após semana, e o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Somos gratos ao Senhor por tudo isso. Abençoa nesse momento, eu te peço, o nosso culto, a nossa adoração a Ti, a vida de cada pessoa que está aqui, a vida de cada pessoa que vai acompanhar esse vídeo da sua casa depois. Nos ajude a Te adorarmos a cada vez mais em espírito e em verdade, como o Senhor é digno. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar o nosso culto cantando sobre a superabundante graça do nosso Deus. As palmas. Vamos cantar que somos filhos da graça de Deus. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Essa graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. Um dia seremos glorificados pela graça de Deus. Graça de Deus, graça, superabundante, graça, superabundante, graça superabundante, superabundante, graça, superabundante, graça. Amém. E o Senhor, que é o nosso Rei, derramou a sua graça sobre nós e nos fez povo eleito, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. E por isso nós podemos orar hoje e pedir ao nosso Deus que venha o seu reino, que faça a sua vontade, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Nosso Pai, nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo e venha o teu reino.
Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vamos cantar mais uma vez, nosso Pai. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, e venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, Deus, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. E ser parte desse reino e poder dizer: venha a nós o teu reino, Senhor, é graça do Senhor. Isso é tudo consequência, isso é fruto da incrível graça do Senhor que é derramada sobre nós. Vamos cantar e agradecer e louvar o Senhor pela sua incrível graça. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem faz que tudo se torne novo, mudando a história de quem confia, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível
graça infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Ele põe em ordem todo o caos. Quem põe em ordem todo o caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei da Glória, quem com justiça governa o mundo, seu esplendor, mais que o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por Vamos mim. cantar que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Incrível graça infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e a sua vida deu, agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Amém. Nesse momento nós teremos a proclamação do Evangelho. Boa noite a todos. Podem se sentar um momento. Então, só relembrando, né, que todo domingo a gente tem falado, né, dos 5 pontos que a gente tem visto, né, na Bíblia. Então, a gente tem dividido, primeiro a salvação, aí depois vem o pecado, aí depois a justiça. Aliás, primeiro a criação, aí depois o pecado e justiça, aí depois misericórdia e a salvação. Desculpa, eu estava trazendo de trás para frente. Aí eu estava só testando vocês, para ver se vocês estavam atentos. Então, né, para você que nos visita, a gente tem esse modelo de falar, né, que no princípio Deus criou as coisas conforme Ele tem falado, né, com o poder da palavra dEle, e Ele disse que viu e aprovou que era bom. E também criou as coisas visíveis e as invisíveis. E também criou um jardim. E fez um jardim bonito, onde o homem... ele criou também o homem para que ele pudesse o adorá-lo. Mas, infelizmente, né, nesse mesmo jardim, teve a consequência, né, no jardim, ainda o homem se rebelou, ou seja, desobedeceu a ordem que Deus tinha dado ao Adão. Então, veio uma consequência,
essa consequência é o pecado. Aí ele desobedeceu a Deus e então aí veio uma separação, ou seja, veio a queda do primeiro homem. Aí todo homem que nasce após Adão já nasce separado de Deus, já nasce distante de Deus por causa do pecado. Então a gente vê que o propósito que foi criado, o homem nenhum, ele não conseguiu, né, alcançar o alvo para o qual ele foi criado. E eles foram expulsos do paraíso e da presença de Deus também. Mas como é que ele pode ser justiça se ele também vê como ele expulsou, né? Ele deu a ordem e ele é justo porque ele não deixaria de cumprir, né? Ele falou que se desobedecesse certamente morreria. Então ele, sendo um bom juiz, eu acredito o ótimo juiz, ele não deixaria de cumprir o que ele tinha falado, que certamente se eles desobedecessem, morreriam. E essa morte era o distanciamento do homem de Deus também, ou seja, ele ia ficar distante um do outro. Mas ele é um Deus misericordioso, e ele vê que nenhum homem pôde ser justo. Ele vem e envia seu filho ali, Jesus, né, com a sua misericórdia, e vê que nenhum é justo. Então ele vem até ao homem e mostra o caminho, que todos erraram, ou seja, todo ser humano, todo homem errou o alvo. Então a humanidade toda não consegue ir, ou seja, não consegue ser justo se não for através do Filho de Deus. E com isso a gente vê que a misericórdia dele é riquíssima, ou seja, ele é riquíssimo em misericórdia. E ele vê isso e ele traça um plano, né, um plano perfeito. Antes da criação do mundo, ele já tem planejado, sendo um Deus criador de todas as coisas. E esse plano perfeito entra em ação, que é Jesus Cristo, que estava também no início de todas as coisas. E Deus envia ele, 100% homem, né, e 100% Deus, e vem perfeitamente, ou seja, ele veio aqui na terra e andou no meio dos pecadores, mas ele não se deixou ser enganado, ou seja, ele não se deixou ser levado pelo engano, não se deixou cair para o lado do mal, ou seja, ele viveu aqui na terra sendo justo e verdadeiro. Então esse Deus que envia Jesus Cristo, seu único Filho, ele vem e só ele cumpre a lei, e a lei foi cumprida nele. E Deus morreu, ou seja, ele morreu para que levasse toda a culpa, ou seja, todo o pecado, tanto meu quanto o seu, levar naquela cruz. E ele, levando na cruz, morreu e pagou um alto preço para que nós pudéssemos ver o quanto ele é o Deus que salva, um Deus que tira nós da condenação e nos dá essa possibilidade de poder se reconectar novamente com Deus. E este Jesus Cristo também morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida, nos trazendo a ressurreição através do sangue dele. Então a gente tem essa esperança da salvação aos que crê em que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. E esse é o poder de Deus, né? Esse é o poder que traz ao homem se arrepender dos seus pecados. E como João diz, né? Ele é o Cordeiro do mundo que tira o pecado do... Eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado. Então, a gente vê que o poder do Evangelho é isso. E você que não tem aceito Cristo, né? Essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade de você se rever, se olhar, observar o quanto Deus tem nos dado a oportunidade todos os dias de perceber o quanto Ele é maravilhoso e se voltar novamente para o nosso Criador. E esse é o Evangelho de Deus, é o que traz o arrependimento a todo o homem, a toda a humanidade que estava separado. Então, esse é o plano que Deus traça para que nós podemos estar junto novamente com Ele um dia na eternidade. Amém. Você pode se colocar de pé, vamos continuar louvando ao Senhor. E essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho, a mensagem que revela a nós que
Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, por causa da sua graça maravilhosa. E por causa dessa sua graça, hoje, nós podemos proclamar com nossos lábios e com o nosso viver a glória do Senhor. Nós podemos viver para a glória do Senhor. Pela graça de Deus, que se mostrou salvadora a todo homem em toda a terra, fomos justificados e feitos herdeiros na esperança de vida eterna, para buscarmos a Deus e praticar cada dia as boas obras para que fomos feitos, refletindo o amor e a bondade do Pai, revelando ao mundo sua glória, até que todos saibam, tão certo como o sol vem pela manhã, tu virás. Até que todos saibam, tão certo como o sol vem pela manhã, tu virás. Com os nossos lábios e com nosso viver, proclamaremos ao mundo tua glória, até que todos saibam que só tu és Deus e os povos se prostrem e adorem a ti. Até que todos saibam, proclamaremos quem tu és. Mais uma vez, pela graça. Pela graça de Deus, que se mostrou salvadora a todo homem em toda a terra, fomos justificados e feitos herdeiros na esperança de vida eterna, para buscarmos a Deus e praticar cada dia as boas obras para que fomos feitos, refletindo o amor e a bondade do Pai, revelando ao mundo sua glória, Até que todos saibam, até que todos saibam, tão certo como o sol vem pela manhã, tu virás. Até que todos saibam, tão certo como o sol vem pela manhã, tu virás. e com nossos lábios, E com os nossos lábios e com nosso viver, proclamaremos ao mundo sua glória, até que todos saibam que só tu és Deus e os povos se prostrem e adorem a ti. Até que todos saibam, proclamaremos quem tu és. proclamaremos quem tu és. Proclamaremos quem tu és. Proclamaremos quem tu és. E esse Deus, Ele é único, Ele é maravilhoso. Ele é o único Deus verdadeiro. E nós devemos render louvores e adoração para sempre, somente a Deus.
Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus, porque Ele é digno do louvor. Louvor somente a Deus. Amém, oremos. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor, apesar de ser um Deus maravilhoso, grande e soberano, o Senhor ainda assim escolheu derramar o seu amor, criando o ser humano e também perdoando o ser humano quando ele era incapaz de viver para a tua glória. O Senhor também foi capaz de vir aqui à terra, na forma do seu Filho Jesus Cristo, fazer um caminho para nós, por onde nós não podíamos ir, reconciliar o ser humano pecador, transformando ele, regenerando, para que ele pudesse mais uma vez ter comunhão com o Senhor e viver plenamente para a tua glória, como o Senhor havia originalmente pensado. E nós queremos te adorar e te bendizer, porque hoje nós podemos viver isso. Nós podemos viver isso individualmente, podemos também vivenciar isso na realidade da igreja, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Queremos te pedir que o Senhor continue abençoando o nosso culto, nesse momento, a ministração que vamos ouvir, que o Senhor esteja direcionando a pessoa que vai estar nos guiando na tua palavra, e também guiando o nosso coração a estar cada dia mais submisso a ti. É o que te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Para você que nos visita, nós estamos dando continuidade a uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós temos como interesse na nossa igreja estudar a Bíblia toda, conhecer tudo que a Bíblia tem para nos instruir, texto pelo texto.
E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos agora dando continuidade a esta série de estudos que começamos já há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando nós começamos a estudar esta epístola de Paulo aos Efésios. E estamos aqui já no capítulo 6, muito perto de terminar e finalizar essa carta, o estudo dessa carta. Eu vou pedir aos irmãos então que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Na semana passada nós estudamos os primeiros 3 versículos e nessa semana nós vamos estudar o versículo 4. Então vamos ler mais uma vez do 1 até o 4, para que a gente se lembre do que estudamos na semana passada e introduza o que vamos aprender nessa semana. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor, te louvamos e te engrandecemos, porque somente o Senhor é digno de todo louvor. Nós te pedimos que nos oriente, Senhor, em cada um dos nossos relacionamentos, para que em tudo que fizermos, falarmos, pensarmos, em todas as nossas atitudes, o Senhor seja revelado e o teu nome seja engrandecido. Que as nossas vidas, os nossos relacionamentos sejam constantes proclamações da verdade do teu evangelho. Nos orienta nessa noite e ensina-nos aquilo que o Senhor quer, transforma os nossos corações e nos torna mais iguais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar com os pais. Na semana passada nós fomos com as crianças, filhos, e hoje nós vamos ver o que as Escrituras têm a dizer aos pais. É claro que cabe o lembrete, é triste que seja necessário fazer o lembrete, mas somos seres humanos pecadores, então aquilo que nós estudamos aqui não tem o objetivo de servir de arma para que alguém use contra outra pessoa em cada um dos seus relacionamentos. O que nós estudamos aqui e aprendemos aqui tem o objetivo de responsabilizar cada membro da família. Na semana passada eu dirigi as palavras diretamente aos filhos, em particular aos filhos que ainda moram com seus pais e mais em particular ainda com as crianças. E eu acho que as crianças aprenderam na semana passada que os filhos devem obedecer aos seus pais. Hoje eu vou falar com os pais e principalmente os pais que ainda têm filhos que moram em casa, evidentemente, e que os educam. Acho que o que vamos falar aqui é de grande valia também para os pais que têm filhos pequenos, menores de 18 anos. Nosso interesse, então, é explorar o que as Escrituras têm para nos dizer a respeito do relacionamento entre os pais e os filhos. A primeira coisa que nós precisamos recordar é que em Efésios capítulo 5, no versículo 21, o apóstolo Paulo tinha dado a diretriz máxima, o catálogo, o início, o sumário de como todos os relacionamentos deveriam ser vividos. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A sujeição é em amor, debaixo do temor do Senhor. Nós nos sujeitamos uns aos outros, conscientes da autoridade do Senhor. É porque nós estamos sujeitos ao Senhor que nos sujeitamos uns aos outros. Só podemos viver a verdadeira sujeição ao Senhor quando aprendemos a viver a sujeição mútua nos nossos relacionamentos. Este texto que nós estamos estudando é a penúltima parte da parte prática, da parte de aplicações práticas da epístola de Paulo aos Efésios. E ele havia culminado essa parte nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. O ponto alto de tudo que ele tem para dizer está aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em toda esta epístola de Paulo aos Efésios, nós temos sido confrontados com a mesma realidade, que Deus é o personagem central. O Deus triuno é o protagonista da história bíblica. Ele é o protagonista de toda a existência. Todas as coisas se voltam para Cristo, porque Ele é o ponto focal dos planos de Deus. O foco é Deus. O ponto é Deus. Deus, somente Deus. É tudo sobre Ele.
é dele, é por ele e para ele. Pensar que nós devemos imitar a Deus reitera essa realidade de que ele é o personagem central. É para ele que nós devemos olhar. Ele é o modelo a ser seguido. Ele é o padrão. Lembra do que nós falamos quando nós estudamos esses 2 versículos? De que o Deus triuno, revelado na pessoa de Cristo, é o nosso referencial para todos os pensamentos e ações. Deus é a referência que deve moldar as nossas perspectivas. Ou como nós repetimos várias vezes naquela semana, Deus é o referencial. Vocês se lembram disso, irmãos? Deus é o referencial. Então diga comigo, Deus é o referencial. Ele é o padrão que determina todas as nossas perspectivas em todas as coisas. É a partir dele, em direção a ele, que nós devemos direcionar os nossos pensamentos e as nossas ações. É com base em quem ele é, no que o exalta e no que o revela. Jesus é o referencial e todas as coisas que os cristãos fazem, que os filhos de Deus fazem, que a família de Deus faz, é direcionada a ele. Nossa preocupação sempre deve ser qual é a perspectiva de Deus a respeito das coisas. Nós devemos estar interessados e esforçados em imitar o caráter do Criador em tudo o que fizermos. Ele é o parâmetro nos relacionamentos, no que vemos, no que ouvimos, na forma que nós encaramos as nossas realidades. Tudo deve ser feito imitando ao Senhor. É exatamente por isso que em todas as instruções que o apóstolo Paulo dá com relação a relacionamentos, são voltadas para o Senhor. Enquanto ele ordena o modo que os filhos da luz devem viver os seus relacionamentos, ele repete insistentemente as relações com o Senhor. Isso porque, como nós já vimos várias vezes, a vida e o comportamento do Filho de Deus é direcionado a Cristo. As esposas, o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:22, devem se submeter aos maridos como ao Senhor. Os maridos devem amar suas esposas no mesmo modelo que o Senhor ama. Os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor. Os pais devem educar os seus filhos no Senhor. Os escravos devem obedecer aos seus senhores como ao Senhor. Os senhores devem permitir que o Senhor Jesus governe a sua atitude e conduta com relação aos seus servos. Tudo é no Senhor. Tudo redunda em glória para Cristo. Tudo retorna para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. É na prática de viver os relacionamentos, segundo as ordens de Deus, que nós demonstramos o temor do Senhor e que nós revelamos quem Ele é. Nos relacionamentos que nós experimentamos como comunidade, seja os relacionamentos de marido e mulher, pai e filho, senhor e servo, irmãos e irmãs, nós vivemos como filhos de Deus e nós existimos para revelar quem Ele é. Deus, somente Deus. Quando a igreja vive os relacionamentos de acordo com as instruções que nós encontramos nas Escrituras, o Senhor Jesus é revelado e glorificado. Neste pequeno trecho que nós lemos hoje, nós vemos as instruções aos pais e aos filhos. As duas instruções estão fundamentadas no Senhor. A conclusão é inescapável. O relacionamento entre pais e filhos, assim como todos os relacionamentos, se desenvolve sob a autoridade do Senhor. Os filhos devem obedecer no Senhor, e os pais devem educar os seus filhos no Senhor. O Senhor Jesus Cristo deve ser o centro da relação entre os pais e os filhos. Ele deve ser o foco de todo o ensino e aprendizagem no ambiente familiar. Com isso em mente, nós nos voltamos aqui para o versículo 4. O apóstolo Paulo terminou nos primeiros 3 versículos de instruir aos filhos como eles devem se portar com relação aos pais. E agora ele olha para os pais e começa a explicar para os pais como eles devem viver os seus relacionamentos com os filhos, de modo que revele ao Senhor. Vamos ler mais uma vez o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Antes, quando o apóstolo Paulo estava falando a respeito da obediência dos filhos, ele usou uma palavra genérica que pode significar tanto pai quanto mãe. Mas aqui, ele usa uma palavra masculina
para falar de como cuidar dos filhos. Essa distinção, é claro, não é visível no português, em que as duas palavras são traduzidas como pais. Mas na língua original, no grego, são duas palavras diferentes. Por que o apóstolo Paulo faz isso? Por que primeiro ele usa uma palavra genérica e na segunda ele usa uma palavra mais voltada para o termo masculino? Antes de a gente começar a pirar com isso, é importante mencionar que essa palavra, no sentido masculino, não era somente utilizada para pais homens. Ela tinha o sentido de falar uma família, um pai e uma esposa, evidentemente guiados pelo pai, que era a autoridade na família. Esse é o termo, por exemplo, que aparece lá em Hebreus 11:23, quando fala que os pais de Moisés educavam Moisés, os pais dele. O pai é, de fato, a autoridade sobre a casa, mas o fato de que o pai é uma só carne com a mãe, confere à mãe autoridade total sobre os filhos também. Mas tem uma consideração adicional. Antes o apóstolo Paulo já tinha usado aquela palavra que eu falei, genérica, a palavra egoneus. Ele já tinha usado essa palavra para se referir a pai e mãe. Então não seria absurdo para nós supormos que ele está querendo dizer alguma coisa, quando ele muda de palavra, e agora fala pais num outro sentido, adotando um termo mais específico. Ou seja, mesmo que esse termo possa ser aplicado a pai e mãe, deve ter alguma razão para que o apóstolo Paulo direcione as palavras aos pais. A razão é que quando nós olhamos para a estrutura familiar como um todo, nós vemos que a figura masculina tem responsabilidade de representar a autoridade de Deus para a família. Deus designou ao homem a função de conduzir a família de acordo com os seus preceitos. É ao homem que cabe a responsabilidade de imitar a Cristo, que purificou a igreja pela lavagem de água pela palavra. Ainda que a criação dos filhos seja responsabilidade do pai e da mãe, ainda que ambos os pais devem estar sujeitos à Bíblia na hora de criar seus filhos, ainda que tanto pai quanto mãe são responsáveis diante do Senhor pela vida dos seus filhos, é ao pai que cabe a responsabilidade de conduzir a família dessa forma. O pai, que é filho de Deus, deve gerar o ambiente para que a sua família se dedique à adoração sincera ao Deus verdadeiro. O pai deve orientar sua família, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, e instruindo os seus filhos conforme os mandamentos do Senhor, e apoiando a sua esposa na educação dos filhos. E quando nós pensamos nessa perspectiva, o papel da mulher se torna ainda mais importante na família. Ela deve apoiar o seu marido nos esforços para conduzir a família segundo o que Deus ordena. Cabe a ela incentivar o marido na fé e sujeitar-se a ele, para que ele possa então assumir a sua responsabilidade e conduzir a família em adoração ao Senhor. Assim, o pai deve apoiar a mãe e aos filhos em suas caminhadas com Deus, enquanto ele é apoiado por sua esposa e seguido pelos seus filhos na sua própria caminhada com Deus. As instruções dadas para o apóstolo Paulo, falando com os pais, devem ser seguidas tanto pelo pai quanto pela mãe, sempre mantendo em mente que cabe ao pai a responsabilidade de propiciar a obediência aos estatutos divinos em sua família, e que toda a dinâmica familiar, como nós dissemos, deve ser vivida no Senhor. Como nós vimos em todos os casos até aqui, marido, mulher e filhos, somente quando nós cumprimos os papéis estabelecidos por Deus, é que nós vivemos em adoração ao Senhor. É nos relacionamentos de um modo geral, e nesse caso, no relacionamento familiar, que nós somos capacitados a viver adorando ao Senhor. Se nós não obedecermos às instruções do Senhor em cada um dos relacionamentos que vivemos, então nós não adoraremos ao Senhor. Se aos filhos foi dada a instrução de obedecer aos pais em adoração ao Senhor, aos pais é afirmado que a sua adoração é diretamente relacionada com a convivência com seus filhos. Do mesmo modo que o marido deve amar a esposa para adorar ao Senhor, do mesmo modo que a esposa deve sujeitar-se ao seu marido para adorar ao Senhor, do mesmo modo que os filhos devem obedecer aos pais para adorar ao Senhor, os pais devem conviver com seus filhos em concordância com as instruções divinas, e só assim vão adorar verdadeiramente ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo olha para os pais, tanto pai quanto mãe, dando um peso especial para o pai,
e começa a instruí-los em como eles devem conviver. Ele diz duas instruções. Ele dá duas instruções. Uma instrução negativa do tipo, não faça isso, e uma instrução positiva do tipo, faça isso. Vamos ler mais uma vez. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A instrução negativa é que os pais não devem provocar os filhos à ira. E a instrução positiva é que os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então hoje, nós não vamos ter os 3 pontos tradicionais, nós vamos olhar apenas para essas duas instruções. A instrução negativa de não provoquem a ira e a instrução positiva. Começamos então com a instrução negativa. Ele diz, pais, não provoquem seus filhos a ira. De onde vem a paternidade? De onde deriva a organização familiar em que os pais, pai e mãe, exercem o controle e são responsáveis pelo cuidado dos seus filhos? De onde vem isso? É evidente que a estrutura familiar vem de Deus. Foi Ele quem determinou a maneira que a família deveria estar organizada. Foi Ele que deu autoridade aos pais e deu aos pais um amor instintivo que o leva a proteger os filhos. A paternidade é derivada de Deus. E é exatamente por isso que os pais devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida de sua família. Conscientes de que possuem uma autoridade derivada da autoridade de Deus, os pais devem exercer essa autoridade de um modo que revelem o caráter de Deus. Isso significa tratar os filhos como Deus os trataria. Os pais devem educar como se eles, os pais, fossem a imagem visível de Deus para os seus filhos. A responsabilidade dos pais é enorme. Deus determinou que na família humana, o pai seria a primeira manifestação do caráter de Deus para o filho. São os pais que revelam, numa primeira instância, o que os filhos veem e entendem a respeito de Deus. É por isso que é tão difícil para filhos que cresceram com pais negligentes enxergar o cuidado e o carinho de Deus. Mas é por isso também que filhos que cresceram com pais negligentes costumam ser ainda mais gratos ao Senhor quando entendem que Ele é o seu Pai eterno. Os pais devem entender que quando eles educam seus filhos, os filhos enxergam a mão de Deus. Se o pai educar com amor, os filhos verão o amor de Deus. Se os pais educarem, provocando os filhos à ira, os filhos se voltarão contra Deus. Então o apóstolo exorta os pais a conviverem com os filhos no temor do Senhor e a não provocarem ira nos seus filhos. E o que significa isso? Provocar ira. Provocar ira significa conduzir a raiva, ao descontrole. É zangar, irritar. Na nossa linguagem é literalmente provocar. É fazer qualquer coisa que conduza o filho a um estado de descontrole emocional, de raiva, de um sentimento de desprezo, ou até de cansaço frustrado. Os pais não devem conduzir os seus filhos a este estado. Os pais têm que se esforçar para não causarem sentimentos desordenados no coração dos seus filhos. Isso significa que os pais não podem exigir obediência ou obrigar os filhos à obediência por meio de provocação, ou irritação, ou opressão. Os pais não podem abusar da autoridade conferida por Deus. As ordens dos pais devem ser razoáveis e apropriadas para não conduzir os filhos à ira. No texto paralelo a esse, em Colossenses 3:21, o apóstolo Paulo diz que os pais não devem irritar os filhos, e ele dá o motivo, ele diz, para que não percam o ânimo, para que não se desanimem, para que não percam suas forças. Se às crianças é exigido obediência, é razoável que as ordens do pai sejam de tal forma que possam ser obedecidas, ou que a criança não fique desencorajada no seu esforço de obedecer. Por exemplo, era o trabalho da mulher sujeitar-se ao seu marido, mas era trabalho do homem amá-la de modo que essa sujeição se tornasse agradável.
De maneira semelhante, é papel dos filhos obedecerem aos seus pais, mas é responsabilidade dos pais terem um caráter e manter o governo da casa de uma tal forma que seria apropriado para a criança obedecer. Os pais devem conduzir o caminho dos filhos ao Senhor e não afastar os filhos por meio de opressão mesquinha. Se o pai se dedicar a punir os filhos com severidade ou crueldade, os filhos terão seus corações endurecidos e vão se tornar ainda mais obstinados em seus pecados. Veja, os pais devem sim disciplinar os filhos. Eles devem sim dar broncas, aplicar correções físicas, aplicar castigos, corrigir sempre que for preciso. Mas os pais devem fazer isso para o bem dos filhos e não porque estão chateados. Os pais são chamados para corrigir os seus filhos com o objetivo de acertarem o caminho e não para punir os filhos toda vez que eles erram o caminho. A correção tem que ser motivada por preocupação e amor, e não no desprazer ou vingança. O filho não é um objeto para que os pais descontem suas frustrações ou dificuldades. Na verdade, o filho é propriedade do Senhor e deve ser cuidado pelos pais com o amor que representa o amor do próprio Deus. Quando um pai corrige o seu filho em concordância com a vontade de Deus, ele certamente vai sentir cada parte do seu coração doendo com aquela correção. Quando eu era criança, minha mãe dizia para mim: isso dói mais em mim do que em você. E eu falava: eu tenho certeza que não. Vem aqui então no meu lugar. Pensava. Mas a verdade é que, pelo que as Escrituras ensinam, por causa do tipo de amor que Deus colocou no coração dos pais, quando um pai corrige o filho, é por amor e dói. Frustração e ira. Pais, entendam isso: frustração e ira não devem ser o motivo da disciplina. Os pais devem ser amorosos e tratarem os seus filhos do mesmo modo que o Senhor Jesus trata o seu povo. Como nós vimos em Efésios capítulo 5, versículo 2, com mansidão, amando em oferta e sacrifício. Quando os pais agem dessa forma, os filhos não são conduzidos à ira por seus pais. Quando os pais agem dessa forma, os filhos adquirem uma clara visão do amor de Deus. Eles compreendem que o Senhor, como Pai amoroso que é, também trará correção, sempre que necessário. Quando os pais agem dessa forma, a família revela o amor de Deus. E os filhos se desenvolvem na compreensão de quem Deus é. E os filhos crescem na sua capacidade e no ânimo para honrar aos pais com obediência. Os pais não devem provocar os filhos à ira. Não devem conduzir os filhos a este estado. Mas como que um pai conduz o filho a esse estado? De que modo os pais podem levar os filhos à ira? Em resumo, nós poderíamos dizer que os pais levam os filhos à ira no excesso ou ausência de autoridade. O excesso ou ausência de autoridade provoca a ira aos filhos. O excesso ou ausência de autoridade provoca a ira aos filhos e os leva ao desânimo. A criança, especialmente as menores, ainda é frágil em vários sentidos, inclusive emocionalmente. Por isso os pais podem provocar a ira aos filhos quando abusam da sua autoridade, adotando de uma postura irredutível e dura. Ou seja, quando os pais querem ser generais, que devem ser respeitados a qualquer custo. Os pais também podem provocar ira aos filhos quando se ausentam de suas responsabilidades e deixam a casa ser guiada pelos filhos. Pais, entendam isso. Ainda que os filhos pensem que gostam de mandar na casa, não foi assim que Deus organizou a família. O caos de uma família desorganizada e rebelde ao direcionamento do Senhor traria mais sofrimento para as crianças. A ausência das responsabilidades no parte do pai pode ser física ou emocional. Os pais podem se ausentar fisicamente, quando eles trabalham por longas horas e quase não passam tempo com seus filhos.
ou emocionalmente. Quando eles estão ali fisicamente com os filhos, mas não gastam o seu tempo para acompanhar os seus filhos. Então, seja por excesso de autoridade ou por ausência de autoridade, os pais conduzem os filhos à ira, sempre que deixam de cumprir o papel estabelecido por Deus. Nós podemos resumir dizendo que os pais conduzem os filhos à ira quando deixam de refletir a imagem de Deus aos filhos. Os pais conduzem os filhos à ira quando deixam de refletir a imagem de Deus aos filhos. Essa definição parece ser bem abrangente, e eu espero que sirva de parâmetro para todos os pais, em todas as condições e cenários. Sempre que o pai ou a mãe deixar de focar em sua responsabilidade de refletir ao Senhor, de revelar quem Deus é, sempre que se deixam dominar por sentimentos ou circunstâncias, os pais podem, pelo que vemos na Bíblia, estar conduzindo os filhos à ira e assim desobedecendo às ordens de Deus. Mas com o objetivo, eu pensei, como é que eu posso tornar isso ainda mais prático, ainda mais palpável? Daí eu pensei, eu não posso ficar falando muita coisa, que o pessoal vai dizer, menino, o que ele sabe de cuidar da criança? Espera ele ter que não dar um soco na cara do menino. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei um cara chamado William Hendrickson, um comentarista bíblico bem famoso, bem conhecido. Ele diz lá 6 coisas que os pais podem fazer que leva o filho à ira. Pensei que a referência dele seria mais confiável do que eu, talvez. A primeira coisa que ele fala é excesso de proteção. Excesso de proteção. Os pais podem provocar ira nos filhos por excesso de proteção. Quando querem guardar o filho de tudo e de todos. Quando pensam que o filho tem que ser protegido disso, protegido daquilo, e o filho vive numa bolha, fechado, ele não pode, se ele tocar na areia, tem que lavar a mão 12 vezes, passar álcool em gel. Se ele arranhou o joelho, pronto, é o fim do mundo. Se um coleguinha provocou o filho na escola, vai lá na escola e bate no coleguinha. Se um professor deu uma bronca no filho, vai lá e faz um escarcéu. Excesso de proteção não ajuda. Na verdade, excesso de proteção frustra os filhos. Outra coisa que pode provocar ira aos filhos é favoritismo. É claro que isso se aplica quando você tem mais de um filho. E é quando você não entende que os filhos são diferentes. E aí você gosta mais de um porque ele é mais bonitinho, mais do outro porque ele é mais inteligente. Ou às vezes você compara o seu filho com o filho do outro. Aí tu viu o filho da irmã fulana? Quietinho, culto todinho. Olha esse aqui, ó, você não para quieto. Chega em casa e fala para o menino, tu tem que ser mais que nem o fulano. Cria as crianças num ambiente de pressão, em que é sempre comparado com outras pessoas e outras coisas. Isso definitivamente leva os filhos à ira. Outra coisa que pode levar os filhos à ira, desestímulo. Tu faz muito disso, ou faz muito daquilo, você faz isso demais, você faz aquilo demais. Lembro quando eu era criança, eu chegava com uma nota boa com meu pai e falava, pai, tirei um 10. E ele falava para mim, e aí? Mas claro, tá? Meu pai não estava me desestimulando, ele estava me estimulando. Falando para mim, filho, isso aqui é mínimo, vamos lá, vamos mais. Mas e se o filho deu o melhor que ele tinha e tirou um 8? Aí o pai tem que saber olhar para o filho e falar, filho, parabéns pelo seu 8. Eu já sei, cara, minha esposa, eu já sei que essa vai ser uma dificuldade que a gente vai ter com os nossos filhos. E chegar com 8, você vai ter que me segurar. Mas os pais não podem desestimular os filhos. Os pais não podem pensar exatamente isso, que o filho é igual ao próprio pai, ou que o filho é igual ao outro fulano. Cada pai tem que entender que o filho tem suas próprias individualidades. Isso é muito ligado com a quarta razão. É não reconhecer que o filho não tem que ser a cópia do pai. Isso, não sei nem como definir isso em uma palavra. Mas é não reconhecer que o filho não tem que ser a cópia exata do pai. Os pais às vezes pensam que os filhos só vão ser um bom filho se for igual ao próprio pai. Sendo que o pai se conhece, não sei nem porque pensa isso. Porque ele sabe o que ninguém mais sabe. Os filhos têm o direito de ter suas próprias ideias. E ele não tem que ser uma cópia exata do pai. Eu me lembro, desde muito pequeno, meus pais me criaram para eu tomar minhas próprias decisões e seguir meus próprios caminhos. E aí, quando eu quebrava a cara, eles falavam, tipo, agora se vira, né? Você tomou a decisão sozinho.
Os pais às vezes querem tanto proteger os filhos e querem tanto que o filho seja de uma determinada forma que não entende que o filho também é um ser humano igual você. E o filho também tem suas dificuldades igual você. E quantos pais não educam os seus filhos, não com base no que o Senhor diz, mas com base no que não querem que seja. Eu vou criar meus filhos para dar para eles tudo que eu não tive. E começa a ficar preocupado com o que o filho vai ter. E se esquece do que o filho vai ser. E se esquece do que o filho já é. E se esquece de cuidar de uma alma, de um ser humano. O que nos leva à quinta razão, que é negligência. Falta de diálogo, falta de conversa. Lidar com as crianças como se elas fossem um ser inferior. Não são. Estava conversando com um sábio mais cedo. Ele estava me falando sobre os coleguinhas que ele conheceu na sala. Aí ele me falou de um coleguinha que era bagunceiro e o outro coleguinha que era mais calmo. Aí o bagunceiro se chamava Jonathan. Aí eu falei para ele, gente com esse nome não se mistura não. Vai fazer outra coisa, né, irmão? Negligência. Os pais às vezes ignoram os filhos, ou distratam os filhos, ou pensam que o assunto que o filho quer conversar, isso aí eu não gosto de conversar. É responsabilidade dos pais engajarem conversas com os filhos, e se desenvolver e conhecer o filho. A falta de diálogo, a negligência, provoca os filhos à ira. E finalmente, esse é o mais evidente: palavras ásperas e crueldade física. Falar coisas cruéis e maltratar fisicamente os filhos, evidentemente, leva os filhos à ira. Entenda, existe uma grande diferença entre disciplinar o filho por amor ao Senhor e agredir o filho por raiva. Por isso, eu posso só adicionar uma outra razão, seria a sétima ou bônus, como você quiser. Os pais podem provocar a ira aos filhos por falta de consistência na vida e na disciplina. Quando eu era criança, minha avó falou para mim um dia, ela chegou em casa e eu estava nas férias, eu ficava com ela falou para mim, filho, vai pra rua brincar, só vive nessa televisão, sai, vai pra rua agora. Aí eu fui pra rua. Aí 2 dias depois eu estava indo pra rua, uma semana depois eu estava indo pra rua todo dia, aí eu voltei pra casa depois de um tempo e ela falou, menino, só vive na rua, vai assistir TV. Tadinha da minha avó. Ela só queria que eu ficasse um pouco com ela, mas não muito, né? Eu entendo ela agora, que eu cresci um pouco, aí chega aquelas crianças legais, sabe? Criança legal mesmo, tem criança que é gente boa, né? Só que, chega uma hora que a gente cansa, né? Vai brincar com outra criança, vai, né? Talvez fosse isso, pobrezinha da minha avó. Mas o mau exemplo dos pais e as cobranças incoerentes podem deixar as crianças confusas, frustradas, com raiva. A criança não vai saber o que está acontecendo na cabeça do adulto e ela vai ficar confusa. Quando eu estou falando criança, gente, eu falei que isso vale para todos os pais que ainda moram com filho, mas principalmente 18 anos para baixo. Essa é a categoria que eu estou colocando as crianças, tá bom? 18 anos para baixo. Com todo respeito a vocês que são adolescentes, né, que chegou já naquela fase. Bom, nós já vimos então que os pais devem educar os filhos refletindo a imagem do próprio Deus. E nós vimos que a instrução negativa é que os pais não podem provocar a ira aos filhos. E pelo contrário, eles têm que se dedicar para revelar o amor de Deus aos seus filhos. Então, como que os pais podem parar de provocar a ira? Se é assim que eles provocam, como é que eles podem parar? A resposta fácil seria, para de fazer as coisas que provocam ira. Mas é importante também que os pais saibam reconhecer uma coisa muito importante. Os pais também são pecadores, também passam por dificuldades. Os pais devem saber que nem sempre as suas motivações são puras, e nem sempre o seu objetivo é o bem da criança. Os pais, como qualquer outro ser humano, também agem com egoísmo às vezes, e buscam os próprios interesses. Reconhecer essa realidade é um passo vital, para que os pais saibam pedir perdão aos seus filhos quando errarem. E saibam instruir, mesmo quando suas ações tenham sido pecaminosas. Os pais devem render-se ao cuidado do Senhor e mostrar aos filhos a sua dependência e obediência ao Senhor. Os pais devem dar o exemplo e, mesmo quando errarem, ensinar os filhos a sujeição ao Senhor. É claro que o modo que os pais devem fazer isso é apegando-se ao Senhor,
e proporcionando aos filhos um ambiente de aprendizado contínuo, em que tanto os pais quanto os filhos estão aprendendo com o Pai Celestial e sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus para serem iguais a Cristo. Então o apóstolo Paulo vai instruir aos pais, ao invés de levar os filhos à ira, o que vocês têm que fazer? Ele diz, na segunda frase do versículo 4, mas, então, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse verbo criai-os, criar, tem o sentido de nutrir, de alimentar. A ideia de dedicar os esforços, direcionar os recursos para desenvolver. Criar os filhos é nutrir os filhos, é cuidar das necessidades físicas e espirituais, é atendê-los com amor e dedicação, buscando um desenvolvimento saudável. Quando Deus criou as instituições familiares, Ele proporcionou um amor entre os pais e os filhos, que seria único, especial. Como nós dissemos na semana passada, Deus, em sua providência, gerou nos pais um intenso amor pelos seus filhos. Criar é direcionar esse amor concedido por Deus. Os filhos devem obediência aos pais, e os pais devem amar os seus filhos intensamente. Os pais devem tratar os seus filhos como propriedade do Senhor. Eles são guardiões, que têm a responsabilidade de conduzir os filhos a uma vida completa. O propósito da paternidade é revelar o cuidado do nosso Pai Celestial, é direcionar aos filhos o amor de Deus. Os filhos não precisam apenas de roupas, remédios, teto, comida, escola. Eles precisam também de segurança, carinho, amor, encorajamento e até limites. Criar os filhos é prover tudo o que for necessário para que eles se desenvolvam em conformidade com a determinação de Deus. A instrução, então, é que os pais devem criar os seus filhos. Neste sentido, nutrir os seus filhos. Mas há um modo específico no qual eles devem criar os filhos. Ele diz: Pai, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais devem sim direcionar carinho e amor aos seus filhos. Eles devem se direcionar para os seus filhos em amor. Mas isso só pode acontecer numa esfera referenciada em Cristo. Os pais só podem direcionar um carinho e amor verdadeiro aos filhos quando estiverem instruindo os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Somente no Senhor é que os pais podem direcionar um verdadeiro amor aos filhos. Distantes do Deus Criador e sustentador de todas as coisas, os pais estão exercitando um papel instintivo de cuidar dos filhos. E este modo meramente instintivo está fadado ao caos e à adoração corrompida. Mas no Senhor, os pais exercitam um amor verdadeiro na criação dos seus filhos. E esse modo de criação leva os filhos ao exercício da fé e a uma adoração completa. Na mesma proporção que os filhos só podem adorar a Deus quando obedecem aos seus pais, os pais também só podem adorar a Deus quando criam os seus filhos segundo o Senhor. Não é vontade de Deus que os pais, no exercício da sua gentileza, mimam e corrompam seus filhos. A conduta dos pais com relação aos filhos deve ser mansa e sábia, sempre guiando eles no temor do Senhor e corrigindo quando eles se perderem no caminho. Criar na doutrina e admoestação do Senhor é criar os filhos no temor do Senhor. Será valoroso então para nós entender o que é doutrina e admoestação. O que significa criar na doutrina e na admoestação? Há quem diga que doutrina significa a disciplina física, o ensinamento físico, e a admoestação é o ensinamento falado. Mas essa conclusão deixa as palavras meio que em ambientes distintos. E essas duas palavras são, na verdade, complementares, elas se complementam. Elas são partes de um todo. Então, a gente consegue entender melhor as palavras quando a gente entende elas, o significado separadamente, e depois o que elas significam juntas. Então, vamos pensar no que significa doutrina. Doutrina é a tradução de uma palavra grega muito interessante. E se você já estudou pedagogia, administração,
matérias de educação em geral, você já ouviu essa palavra, paideia, que é daí que vem paidagogos, né? Pedagogo. Essa expressão paideia significa educação. E, na verdade, ela também pode ser aplicada num sentido de correção física. Mas, na cultura grega, no modo geral, a palavra paideia tinha um sentido muito mais amplo do que apenas a disciplina física. Essa palavra significa educação, instrução. É a disciplina de um modo geral. Essa era a palavra utilizada pelos grandes filósofos para descrever a educação que preparava o aluno para a vida. Parece até slogan de escola particular, não é? Preparando o seu filho para a vida. Já pensou o nome da escola? Paideia. Preparando o seu filho para a vida. A ideia da paideia, engraçado, era criar o filho para uma vida virtuosa, criar a criança para uma vida virtuosa, para preparar o jovem, preparar o infante para ser membro de uma sociedade próspera, funcional. Paideia é todo o processo de instrução. Isso inclui a correção física, mas se refere à transmissão de conhecimento como um todo. Era comum que um jovenzinho se sentasse aos pés do professor e convivesse com o professor, e isto era a paideia. Esse termo abrange todas as atividades, que engloba a educação moral e a condução das virtudes e das forças. Disciplina é, então, a transmissão do conhecimento e da educação como um todo. É a transmissão de todos os princípios elementares da vida e as regras básicas de conduta. É a instrução na direção de uma vida modesta, controlada, sábia. Se nós aplicamos esse conceito ao que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios, nós vemos que educar as crianças, disciplina é educar as crianças nas virtudes aprovadas pelo Senhor. Nós vemos que disciplina é educar as crianças nas virtudes aprovadas pelo Senhor. Significa educá-los para viver de maneira apropriada diante do Senhor. E o que é admoestação? Admoestação é instrução. Significa literalmente o direcionamento da mente. E se refere a toda instrução que é necessária para formar a mente. É a influência que se exerce sobre a mente de alguém. É uma parte dessa disciplina que nós falamos. Só que a admoestação tem um sentido mais ligado à mente, ao raciocínio. A ideia transmitida é de uma educação passada de uma mente para outra. É a comunicação de pensamentos e de raciocínio. A palavra admoestação aqui implica em comunicação. Em geral, comunicação envolve aquilo que é falado. Mas a comunicação também pode ser não verbal. Por exemplo, por sinais ou qualquer coisa assim. Mas o objetivo de admoestar é ensinar intencionalmente. Isso que é admoestar, ensinar intencionalmente. A ideia é de moldar a mente das crianças, por meio do que é ensinado. É comunicar, para ensinar as crianças a pensar e a desenvolver suas percepções. Se nós aplicamos esse conceito ao que Paulo está dizendo aos Efésios, nós vemos que admoestar é instruir as crianças para desenvolver uma mente sujeita ao Senhor. Admoestar é instruir para desenvolver uma mente sujeita ao Senhor. Admoestar é instruir para desenvolver uma mente sujeita ao Senhor. É instruir as crianças a respeito de quem Deus é, do que Ele diz e como Ele se revela no dia a dia. Como nós vemos, essas palavras estão intimamente ligadas e elas são interdependentes. A disciplina é mais abrangente, a admoestação é mais específica. A admoestação é um modo de disciplina e a disciplina engloba a educação de um modo geral. A disciplina se refere a todo tipo de instrução e a admoestação se refere a um tipo de instrução intelectual, intencionalmente comunicado, com a intenção de ensinar. Em resumo, a admoestação é o direcionamento da mente e a disciplina é o direcionamento da vida. A admoestação é o direcionamento da mente e a disciplina é o direcionamento da vida. É ainda mais rico para nós, então, pensar no sentido complementar dessas palavras. O que vemos são partes complementares de um todo da educação. Uma educação intencional, pensada.
não é uma educação que reage ao que a criança faz, não é uma educação que responde à atitude das crianças, é uma educação que busca ativamente instruir a criança nos caminhos do Senhor. Os pais devem ensinar os seus filhos a imitar a Cristo de todas as formas que puderem. Eles devem dar o exemplo, eles devem estudar a Bíblia junto com os seus filhos, devem ajudar os filhos a interpretar as situações que acontecem no dia a dia, devem ajudar os filhos a enxergar quem Deus é, entender quem Deus é, devem incentivar os filhos na sua leitura bíblica e na sua oração. O lar deve ser também um ambiente de instrução, de uma instrução carinhosa e amável, paciente, mansa. As exigências deste ambiente de instrução não são para levar os filhos à ira, são para incentivar os filhos na caminhada com o Senhor. A tarefa do pai é envolver-se num programa sério e carinhoso de treinar os filhos em todas as áreas da vida, para proporcionar-lhes crescimento. O pai deve criar os seus filhos no ambiente de instrução que vai em concordância com o que Deus quer. Os pais devem preparar os seus filhos para serem homens e mulheres fiéis e tementes ao Senhor, dedicados em todos os seus esforços e entregues ao Deus eterno. Essas palavras, disciplina e admoestação, apresentadas junto com a instrução do Senhor, sugerem que tudo que os pais fizerem deve ter o objetivo de edificar os filhos nos caminhos do Senhor. Os pais devem ser exemplos e professores. Eles devem ser imitadores de Cristo e devem confiar na metodologia de ensino do Senhor e no material de ensino do Senhor. Criar os filhos nos parâmetros de Deus é a adoração que os pais prestam ao Senhor. Veja, se os pais criarem os seus filhos assim, eles vão ver os filhos crescendo na confiança do Senhor, se desenvolvendo em comunhão com o Eterno. Mesmo os filhos que por alguma razão resistirem à fé e abandonarem, se forem criados na doutrina e admoestação do Senhor, ainda serão bem-sucedidos nos seus esforços nessa terra, e ainda serão honrosos com os pais em todos os momentos. Quando um pai educa os filhos segundo os preceitos do Senhor, quando o pai busca ativamente instruir o seu filho de modo amável e exemplar, os filhos definitivamente serão bem-sucedidos nos seus caminhos. Mas isso, criar os filhos dessa forma, não tem o objetivo apenas do bem das crianças. De fato, o bem das crianças é um resultado incidental, é um ótimo efeito colateral. O bem das crianças vai ser alcançado, mas esse não é o objetivo principal. Deus, somente Deus, é o objetivo principal. O objetivo principal da criação dos filhos é adorar ao Senhor. Assim como em todos os relacionamentos, o objetivo do carinho e da instrução dos pais é adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, exaltar o nome poderoso do Deus eterno. Não é uma questão de alcançar ou gerar gratidão nas crianças, nem reconhecimento dos outros pais ou das outras pessoas. Não é sobre ser bem visto na igreja, nada disso. Criar os filhos segundo os preceitos do Senhor é a sua adoração ao Senhor. Quando alguém se torna pai ou mãe, ele torna a sua adoração dependente do cuidado com os seus filhos. A adoração ao Senhor é praticada em primeiro lugar no relacionamento conjugal e em segundo lugar no relacionamento entre pais e filhos. Assim como os filhos só podem adorar ao Senhor se obedecerem aos pais, os pais devem adorar ao Senhor no cuidado e educação dos seus filhos. É por isso que a educação deve ser feita no Senhor. Os pais devem ensinar os filhos de um modo que os filhos se tornem familiarizados com o Senhor. A disciplina e a admoestação dos pais devem ser embasadas nas Escrituras, devem ser extraídas do exemplo de Jesus, devem ter o objetivo de glorificar ao Senhor. A família cristã fala e experimenta as realidades do Evangelho em cada parte da sua convivência. A educação dos filhos deve ser referenciada em Deus e na palavra de Deus. Os pais não devem
educar os filhos com base em opiniões próprias. E nem devem educar com base no que as ideias do mundo transmitem. Não é um psicólogo de tal lugar ou um educador de tal lugar que vai dizer aos pais como que eles devem criar os filhos. É o Senhor Deus, o Criador do universo, o Eterno, Pai de todos, que são seus filhos. O Criador dos céus e da terra é quem determina como os pais devem criar os filhos. Os pais também não devem abandonar a educação dos filhos para outros, deixando isso na mão da escola, de parentes, dos vizinhos, ou até da igreja. Nem o Estado, e nem ninguém na sociedade, nem a igreja, é responsável primária por educar a juventude. A criança pertence, acima de tudo, à responsabilidade dos pais. O coração da educação cristã é esse: conduzir o coração da criança ao coração do Salvador. Toda a atmosfera em que a educação é dada deve ser uma que o próprio Senhor Jesus aprovaria. Tudo que os pais fazem na educação dos seus filhos deve revelar o Senhor, deve ser rendendo glórias ao Senhor. Até a maneira que os pais falam com os filhos, o jeito, o tom de voz, o cuidado que têm, a atenção que dão e até a atenção que às vezes deixam de dar, tudo isso deve revelar o amor de Deus. Os pais têm que viver em intimidade com o Senhor, se dedicar nas práticas espirituais, se esforçar na vida em comunidade, para que os filhos também se desenvolvam. Os pais devem pensar nos filhos como discípulos e ensiná-los com palavras e com exemplos. Os pais devem confiar na revelação do Senhor, dedicar-se no estudo bíblico e na vida de oração, para que possam velar pelos seus filhos e instruí-los nas Escrituras. Se a criança pequena não vê dedicação dos pais nas Escrituras, se não lê a Bíblia com os seus pais, se não aprende a disciplina de sentar e aprender a respeito do Senhor com os pais, como que essa criança vai se importar com as Escrituras? Como que ela vai se interessar pelas palavras de Deus? Como é que nós vamos esperar que a criança conviva com os pais em concordância com as ordens de Deus? Os pais devem dar exemplo de compromisso e de aprendizado. Se a criança pequena vê o pai sonolento no culto, ou atrasado para o culto, ou sempre inconstante, vai uma vez sim, uma vez não, se a criança vê isso, se esse é o exemplo que o pai dá, como que se espera que a criança tenha compromisso com qualquer coisa, ou interesse pelas coisas de Deus? E como pode esperar que essa criança obedeça ao pai por amor a Deus? A preocupação dos pais não deve ser que os filhos apenas se submetam a eles. A preocupação dos pais deve ser que os seus filhos conheçam a Deus e o sirvam de todo o coração. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Deve ser mais importante para os pais que os filhos sejam leais a Cristo do que até mesmo a saúde do filho, o vigor, o brilho intelectual, a prosperidade material, a posição social, ou até o livramento de grandes sofrimentos. O objetivo do pai deve ser conduzir o filho ao Senhor. Eu sei que no nosso mundo materialista, pela forma que as coisas se apresentam para nós, parece que é tão importante preparar o filho para que ele seja alguém na vida. É tão importante dar para ele presente, a melhor comida, o melhor jogo, o melhor isso, o melhor aquilo. Parece que é tão importante que o filho tenha as coisas, que nós esquecemos que o nosso Deus disse que não é assim. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver neste mundo, de acordo com as coisas deste mundo, não vai gerar resultado para o filho. Do que adianta, eu pergunto, pai e mãe, do que adianta o seu filho ser a pessoa mais rica do mundo e passar a eternidade no inferno? Do que adianta o seu filho ter um emprego estável e passar a vida inteira sem experimentar intimidade com o Senhor? Do que adianta o filho ter bens e coisas boas e estar direcionado a passar a eternidade experimentando coisas ruins? Qual é o sentido disso? Nós somos luz
e devemos viver como luz no Senhor. Irmão, você que não tem filhos ainda, entenda que as crianças da igreja, os jovenzinhos da igreja, são responsabilidade de toda a igreja. Porque toda a igreja deve estar preocupada em ensinar para eles os caminhos do Senhor, com os seus exemplos e com as suas palavras. Irmão, não vou pedir para você fazer isso agora, mas quando acabar o culto, dá uma olhada nas crianças que tem aqui. E vocês querem saber por que a gente não faz uma salinha para as crianças? Porque nós já falamos várias vezes, nem que seja aprender a sentar em reverência à palavra de Deus, as crianças têm muitas coisas a aprender aqui também. E é bom que nós possamos conviver como igreja, porque nós estamos juntos, debaixo da autoridade do Senhor, aprendendo o que o Senhor Deus tem a dizer. E as crianças às vezes vão entender algumas coisas, às vezes não vão, mas como que você vai poder ajudar as crianças se você não tira um tempo para conversar com elas? Ou para apoiar os pais. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não vou me meter na educação do jeito que você dá a educação para o seu filho, mas eu acho que você não deve mandar ele roubar. Como assim você não vai se meter? A Bíblia diz ou não diz tudo o que é necessário para que os pais saibam conduzir os seus filhos. Ela é ou não é suficiente? Ela é ou não é a palavra de Deus? Se ela é a palavra de Deus, tudo que tem aqui é suficiente para que os pais possam conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Os pais não devem ter como sua preocupação primária o sucesso financeiro ou profissional dos filhos. Os pais devem se preocupar com a vida de adoração que os filhos rendem a Deus. Deus vai abençoar a família, Ele vai cuidar da família, Ele vai proporcionar laços frutíferos e que adoram ao Senhor. Deus vai dar essas coisas, mas não pode esperar as bênçãos de Deus, aqueles que têm como seu objetivo principal que os filhos sejam ricos e bem-sucedidos, sem se importar com o que acontece com as suas almas. Os pais devem disciplinar e admoestar os filhos nas coisas do Senhor. Os pais devem ensinar, por exemplo e pelo que falam, as coisas certas que os filhos devem perseguir. Ensinar os filhos a resistir à tentação, de buscar as coisas deste mundo, e de aprender a dedicar-se no conhecimento do Senhor. De ensinar os filhos a não se preocupar com o que vão comer ou vestir, mas de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. De ensinar os filhos não a amar as coisas, mas amar o Salvador. De ensinar os filhos não a seguir o que o mundo diz, mas a seguir o que Deus diz. Os pais devem educar os filhos, criar os filhos, nutrir os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E para que os pais façam isso com autoridade e com carinho e com cuidado, eles devem falar e agir de um modo brando, sóbrio. Eles têm que exercer a sua autoridade em moderação e adoração ao Senhor, não provocando os filhos à ira. Ele deve saber controlar os seus poderes, saber controlar as suas forças e compreender que tudo o que faz é imagem para o filho de quem Deus é. Se o filho pequeno vê um pai mais preocupado com as coisas do que com a obra do reino de Deus, do que com a vida com Deus, esse filho vai crescer para se tornar alguém fútil, materialista, vazio. Se a preocupação dos pais está na aparência dos filhos, o filho vai crescer com um coração corrompido e distante do Senhor. Pais, ensinem os seus filhos as doutrinas do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Assim como você ensinaria para o seu filho qualquer coisa que você considere importante. Por exemplo, certamente se você não tiver condições de tampar todas as tomadas da sua casa, você ensinaria ao seu filho que ele não deve meter o dedo na tomada. Por quê? Porque isso é importante para a vida dele. Dê a mesma importância para ensinar as coisas do Senhor.
essa seria uma sugestão do que os pais podem fazer. Ensinar os filhos, sentar com os filhos e ler a Bíblia com eles. E você que não tem filho ainda, você pode orar pelos pais da igreja. Outra coisa que os pais podem fazer é não mandá-los para a igreja e nem levá-los para a igreja, mas conduzi-los para a igreja. Vamos juntos à casa do Senhor. Se você vem de carro, ore no carro. Se você vem de casa, ore antes de sair de casa. Ensine a sua criança a importância do que está sendo feito, que não é só um clube social, uma mera convivência, mas é dedicação ao Senhor, é adoração ao Senhor. E pais, se preocupem em prover para os filhos, mas não coisas. Se preocupem em prover para os filhos a verdade do Senhor. Vamos ler mais uma vez, juntos, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que a nossa igreja saiba lidar com os pais e com os filhos, que nós estejamos sujeitos à autoridade do Senhor, e que sempre estejamos dispostos a ajudar uns aos outros e instruir uns aos outros na palavra. Pais, criem os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Filhos, obedeçam aos pais, como se estivessem obedecendo ao próprio Deus. Irmãos que não são nem filhos pequenos e nem têm filhos pequenos, ajudem os seus irmãos, sejam eles os pais ou os filhos, seguindo aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito como instrução geral a todos. A palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Que nós tenhamos um coração agradecido ao Senhor, humilde e compreendendo sempre que Deus, somente Deus, é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por quem o Senhor é. Exaltamos a tua autoridade e o teu senhorio sobre esta igreja. Nos rendemos diante do Senhor Todo-Poderoso. Senhor, nós não somos nada. Nós somos pecadores, tão distantes de viver em conformidade com o teu caráter santo. Pedimos então a tua ajuda, Senhor. Nos abençoa. Nos dê a paz que excede todo entendimento, para que nós possamos juntos conviver em comunidade, debaixo das tuas palavras, servindo ao Senhor. Dê às esposas disposição para que sejam submissas aos seus maridos. Dê aos maridos dedicação para que amem suas esposas como o Senhor ama a sua igreja. Dê aos filhos coragem e constância para obedecer aos seus pais, honrando-os em tudo. Dê aos pais sabedoria para não provocar os filhos à ira e para criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Dê à tua igreja a força que vem do Senhor, que o teu Espírito opere em nós e nos santifique na verdade da tua palavra, que nós sejamos quebrantados diante do Senhor, que cada um de nós diminua para que o Senhor cresça. Que ao Senhor Deus seja dada a glória agora e para sempre por Jesus Cristo nosso Senhor. No nome dele, no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, pode vir aqui por favor, você, só você lá. Eu espero que nós, como eu falei, nós estamos chegando muito próximos ao final do nosso estudo na Epístola de Paulo aos Efésios. Faltam mais, acho que alguns 8 estudos talvez, né, contando com a revisão, não é? Está muito perto de acabar. Então, a gente tem uma caixinha com para colocar perguntas. Tem a caixinha ainda? A gente tem a caixinha, ela só não está aqui. Mas a gente tem uma caixinha porque a gente, para quem não sabe, se você nos visita, vai ficar sabendo agora. A gente faz, no final de cada trecho que a gente estuda em Efésios, um culto para revisar.
Nesse culto em que a gente revisa as coisas, a gente revisa o que a gente aprendeu e a gente coloca, abre para perguntas, e aí a gente interage com todo mundo, podendo fazer as coisas o mais prático possível, ou se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa, a gente responde. E nós vamos fazer isso no final do mês de outubro, se eu não me engano, não é? Então está chegando, faltam aí mais 3 semanas só, e aí, mais 3 estudos, e aí já chega mais 2 estudos, e aí chega nisso, né? Então, se você tiver alguma pergunta que você ficou agora, ou em algum outro período, você coloca na caixinha, que agora não tem. mas você pode dar a sua pergunta anotada num papel para o Enoque, tá bom? Anota no papel, dobra lá e dá para o Enoque, porque aí no dia da revisão a gente já tem as perguntas, agiliza um pouco o processo. É isso. Aí agora o nosso diácono querido, belíssimo, vai dar os avisos, né? É isso? Então, você que nos visita, né, a gente tem algumas programações, né? E a maioria dos membros, só relembrando, né? Que é um pouco esquecido, né? Mas Deus nos torna a lembrança todos os dias. A gente deveria ser lembrado como a gente tem que comer todos os dias, né? Então Deus nos lembra e nós deveríamos estar lembrando que Ele é o que nos traz a lembrança de todos os dias, de todas as horas e todos os momentos. Então, no domingo, a gente tem o culto, esse culto que é às 18h30 que começa, o culto da família, né? Para todos os membros e visitantes, todos, não tem restrição. Então, na quarta-feira, nós temos a reunião aqui no templo também, às 19 horas, e a gente está estudando Atos. E no sábado, às 18h30, é o culto dos jovens, e a gente está estudando o tema, né, não se turbe o vosso coração, né? Então, você que é jovem, né, que venha, e esse sábado, né, só lembrando, deu bastante jovens, né, e veio... Quem é velho também, ó. O pastor está falando que é velho também. Então, eu venho, né? Então, pois é, aqui, né, é tanto para novo, velho, está sem nenhum momento, né? E é interessante que a palavra de Deus veio para todos, né? Então, você que tem coração, né, não deixe seu coração tubar, né, para outro lado. Então, venha e participe. Aí tem o PG. Então, o que é um PG? É um pequeno grupo, como a gente já tem falado, né? Isso é para os visitantes, que um PG, eu vou falar aqui, o que é um PG? Então, pequeno grupo. Esta quinta vai ser na casa do tio Jaime, lá no Aleixo, aquele senhor ali, ó. Ali, aquele senhor e aquela senhora ali, aquele casal bonito ali. Então, vai se reunir na casa dele, essa quinta-feira. E no domingo de manhã, a gente está estudando Salmos 32, aqui na casa do irmão Cleidson e a tia Marina, bem aqui próximo à igreja, dá uns 3 minutos andando daqui para lá. Então, não é distante. E você que mora aqui perto, está convidado a estar participando conosco. E a gente tem uma igreja filha, lá no Janauari, e lá o responsável esse mês, eu acredito que é o irmão Heriberto. Não é que ele é esse mês, né? Porque o pastor está viajando e ele já vem há algum tempo acompanhando o pastor. Então, na ausência do pastor, ele é o que está dirigindo as ovelhas lá, através da autoridade de Deus, né? Então, acredito que ele está levando a palavra de Deus e dando suporte aos irmãos lá do Janauari. E isso lá, ele vai de manhã também, às 8h30, e começa lá de manhã, ensina de manhã. E na quarta-feira, o Heriberto de novo, né, lá às 19h30, lá no Janauari. Então, é como eu falei, ele não está sendo agora, ele já vem há algum tempo, ajudando o pastor. E nós temos o culto lá em Pedras Vivas, né? Esse pastor aqui que está aqui do meu lado, e mais os irmãos, ele tem se disposto, né, a ir e falar da palavra de Deus, ou seja, proclamar o evangelho lá. E como a gente ouviu a música, né, até que todos saibam. Então, a gente é convocado a falar a palavra de Deus, até que todos, quando Deus fala todos, Ele não está abrindo exceção. Então, todos possam ouvir o evangelho de Deus. E do Cacau,
ele leva também lá o estudo às 19h30. E toda quarta-feira é lá na casa da irmã Nice. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar mais uma música e aí nós vamos ter um momento de oração. Vamos lá cantar mais uma música. Deus Pai, que nos abençoou em Cristo, bendito seja o teu nome, por sua imensurável graça, nos chama agora filhos seus. Seu precioso sangue nos redimiu, para sua glória nos resgatou. Seu precioso sangue nos redimiu, para sua glória nos resgatou. Glórias ao teu nome eternamente. O seu amor é suficiente. Antes da fundação do mundo, antes que pudéssemos imaginar, seu amor nos escolheu, sua graça separou nossos corações para o seu louvor. Sua morte trouxe vida aos nossos mortos corações, sua vida dá sentido ao viver. Sua morte trouxe vida aos nossos mortos corações, sua vida dá sentido ao viver. Glórias ao teu nome eternamente. O seu amor é suficiente. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé. Maravilhosa graça, amor incomparável, surpreendente Deus, autor da fé.
suficiente. O seu amor é suficiente.